Bem, então vamos lá, né? Esse programa aqui vai ser uma continuação direta do último programa 10 minutos. Então, se tu não viu ele, vai lá assistir para te poder tentar acompanhar um pouco mais do que eu vou continuar dizendo aqui, né? Então, o que eu estou sugerindo não é nem necessariamente alucinação, e também se não tinha ficado claro para as pessoas, que é tipo, mas como assim? Por que a pessoa tem que saber o que é um alien ou alguma outra coisa para enxergar? Como eu falei, eu enxergo essas experiências, seja as abduções ou os contatos que as pessoas dizem, sabe? Gente que diz que enxergou, tem até gente que fala que foi tocado, né? E eu posso dar uma série de elementos que tem, né? Gente que perde a noção do tempo, gente que desaparece, aparece de novo, gente que aparece com as roupas trocadas, por assim dizer, né? Bebês que somem também. Isso tudo que eu tô falando aqui, não tô tirando de uma única fonte, tá ligado? É gente que é interessado por esse lance assim de ufologia, digamos assim, e já leu esses vários desses casos, que são casos, são relatos. Geralmente a fonte é informal, mas quem já viu o documentário, enfim, como eu falei, cara, isso aqui, sei lá, é um assunto que várias pessoas devem ter interesse, eu já vi durante muito tempo, e hoje em dia, por ter ouvido tanto, a minha teoria sobre o que são esses eventos, na verdade, não envolve sequer uma manifestação material, sabe? E eu sei que tem gente que vai contra, que vai dizer, não, porque eu já vi uma nave mesmo, ela era sólida, dava para tocar nela, eu entrei dentro da nave, eu senti o metal gelado. As pessoas vão ter os seus relatos específicos, né? Mas como eu falei, para mim essa experiência ela foi criada em parte pelo teu cérebro, né? Eu não sei nem se foi criada, porque como eu falei já em alguns programas, eu nem sei se a mente humana cria as coisas, né? Mas de fato o teu cérebro está participando junto com aquilo ali, sabe? Então para mim sim, tem a ver com o teu imaginário, sabe? As formas, pensamento que tu cria dentro do interior da tua mente são importantes para essa experiência. Por exemplo, eu acredito que as experiências, né, do período medieval que eram tidas, por exemplo, assim, com fadas, com sereias e seres variados, né? Por exemplo, até hoje em dia tem gente que diz que entra em contato com goblins lá na África, sabe? O continente, no caso, é alguns países, assim como o Zimbábue, que eu posso citar. Tem gente que diz que tem contato com goblins, né? E para muitas pessoas é muito comum ouvir esse tipo de outro relato, né? Falar assim, mas peraí, fada é estupidez, sereia é estupidez, goblin é estupidez. Tá, mas agora alienígena não é, sabe? O que eu tô sugerindo é simplesmente isso, o alienígena é o socialmente aceito dessas coisas, sabe? A pessoa que não tem sequer contato com nenhuma espécie de religião, nenhuma espécie de mitologia, de folclore, nenhum. Ainda assim essa pessoa tem alguma espécie assim de cultura alienígena que foi passada nela através da grande mídia, através assim dos filmes, sabe? Dessas coisas assim que mesmo que o cara não seja religioso, o cara pode nunca ter lido nenhum livro na vida dele para ter nenhuma informação mitológica ou religiosa, simbólica. Ele nunca gastou o tempo da mente dele imaginando. Enfim, não fez nada a respeito disso. Ainda assim, alguma coisa relacionada a ET foi instalada na cabeça dele, sabe? Isso daí, como eu falei, eu criei essa concepção, né? Coletando evidências de coisas variadas, sabe? Outro exemplo que eu posso dar é a experiência com gente que tem assim, que tem com DMT, né, o composto químico, né, que está presente, por exemplo, na ayahuasca, mas não unicamente na ayahuasca, né? Geralmente, quando são pessoas gringas que têm experiência com DMT, eles têm encontro com o quê? Eles têm encontro com... É por que eu tô falando que tem encontro? É que mais da metade das pessoas que têm experiência com DMT dizem ter sentido ter estado diante da presença de outro ser, sabe? Como se ele estivesse trocando informação, né? Recebendo conhecimento, muitas vezes, com outro ser, né? Faz parte da experiência da maioria das pessoas que tem com esse tipo de composto químico, né? Psicodélico, se vocês preferirem. E daí, se tu vê o relato das pessoas gringas, geralmente esse agente é quem? É um alienígena ou então um gnomo, alguma outra coisa do tipo assim, sabe? Enquanto aqui no Brasil, quase todo mundo que eu conheço que teve uma experiência com a ayahuasca e me contou, fala que encontrou um mentor, muitas vezes religioso, muitas vezes assim, são pessoas que fazem parte de religiões de matriz africana, né? Vão em casas de batuque, de terreira, e lá, na experiência com a ayahuasca deles, eles acabam se conectando com esses seres. Então, na minha concepção cosmológica, todos esses títulos que a gente sempre fica dando para esses seres, é nós que estamos dando os títulos para eles, tá ligado? Esse título que a gente dá para eles é mais importante pra gente do que pro ser de fato, sabe?
Então é por isso que eu tô falando, sabe? Eu não acredito que o fenômeno conhecido como alienígena é moderno, é novo, sabe? É alguma coisa nova na história da humanidade. Só que a gente tá num clímax de quase 100 anos de uma cosmologia específica, sabe? Então, para muitas pessoas que sequer refletem sobre essas questões cosmológicas, mesmo que elas não gastem energia pensando nisso, o mundo base da pessoa ela vive num mundo, né, esférico, graças a Deus ela compreende assim, né, o mundo esférico, num universo que pode ser infinito, que pode ter iniciado com o Big Bang e pode existir vida alienígena, sabe? São essas coisas básicas que a pessoa acaba acreditando, mesmo que ela nunca tenha gastado muito tempo da vida dela refletindo e chegando a conclusões, sabe, acerca desses temas, né? Então, né, só para tentar encaminhar para a conclusão deste programa, por que se quer que eu estou falando sobre isso? Eu sou contrário à política alienígena, eu me incomodo com ela. De certa forma, sim, mas com isso nunca é uma crítica pessoal às pessoas que estiverem me ouvindo. Se tu que me escutou até aqui gosta, se interessa, acha divertido, eu não tenho problema nenhum com as pessoas tendo um gosto por isso. Mas agora, enquanto agenda, né, e daí eu não vou poder definir especificamente o que eu quero dizer com agenda nesse momento, porque só tenho mais 4 minutos para falar, né? Eu vou simplesmente dizer que é o seguinte: politicamente falando, eu hoje em dia acho muito mais interessante, divertido e talvez até mesmo benéfico, né? Vou me atrever a colocar esse adjetivo também para a nossa sociedade, que em vez da gente ficar refletindo de um ponto de vista assim, eu vou dar um exemplo assim, o History Channel fala mais de alienígenas do que de história, tá ligado? Então eu particularmente hoje em dia, sendo uma pessoa que é fascinada por história, por mitologia, eu acho muito mais estimulante buscar respostas alternativas, respostas a perguntas que ainda precisam de respostas, sabe? Tem muitos mistérios ainda na história da humanidade. E eu acho que durante muito tempo o jeito que se tornou mais convencional, e até no meu ponto de vista hoje em dia até é chato, sabe? É tedioso querer encerrar discussões a respeito de progressos, de eventos, né? De técnicas que os humanos tinham acesso e dizer que aquilo lá, tudo que a gente se depara com algo que falta, assim, falta a nossa compreensão, né? A gente atribui, foi feito por ETs, era tecnologia alienígena, sabe? Eu acho muito mais divertido reinterpretar essas coisas sobre assim, peraí, não foi feito por ETs, foi feito por seres humanos. Quem eram esses seres humanos na prática? Como que eles pensavam, como que eles agiam? Como que se tu tivesse que fazer esse projeto nos dias de hoje, com as tuas ferramentas, com as tuas tecnologias, como tu faria? Então, como será que uma pessoa em outra situação, para muitas pessoas ainda diriam que essas pessoas, esses ancestrais da raça humana, eram mais limitados que nós, né? Se eles eram mais limitados, como que eles faziam esses projetos e depois de ter um projeto, executavam eles, né? E tem muita evidência de que eram projetos assim. Aqui eu tô falando de várias coisas ao mesmo tempo, porque né, não dá tempo para eu falar muito de nada, então eu tô só fazendo uma amalgamação para as pessoas compreenderem o porquê que no presente momento eu sou contra, digamos assim, sabe? Essa propagação de teoria alienígena, porque eu acho que já faz muito tempo que ela ocupou espaço na mente das pessoas e essencialmente eu acho que não é verdade, sabe? Em questão pragmática eu acho que não é verdade, não. Eu acho que nenhuma das maravilhas arquitetônicas do passado humano foi feito por alienígena. Eu acho que nenhuma das ferramentas incríveis que pode ter tido aqui na Terra, sabe? Por que eu tô falando de ferramentas incríveis? Cara, é desde assim, de possível tecnologia que foi desaparecida até as ferramentas mitológicas, sabe? Que quando várias pessoas tentam pensar nas ferramentas mitológicas, sabe? As armas, imagina se as armas dos deuses, né, que a gente vê os deuses mitológicos e tudo mais, em vez de elas serem armas mágicas, elas fossem, né, uma tecnologia alienígena. Tipo assim, não era uma tecnologia alienígena. Então, ou tu pensa que não existe, ou se existiu, tenta imaginar, tenta ser criativo o suficiente para pensar o que poderia ser aquilo, né? Porque tem várias, assim, tem muita coisa fantástica. Vou dar, só para encerrar, tem tipo assim, os Vimanas, né? Os Vimanas da mitologia hindu. A maioria das pessoas, quando se deparam com o Vimana, a única coisa que eles conseguem falar e pensar é uma espécie de nave alienígena, um disco voador. Tipo assim, cara, aquilo lá não foi escrito por alguém que acreditava em disco voador. Pelo menos não no disco voador que as pessoas acreditam hoje em dia, sabe? Então, assim, tentem pensar por outro lado, sabe? Tentem tentar justificar o incrível e o fantástico de uma outra ótica, que não invalide o ser humano, tá ligado? Que não tire o ser humano da equação e atribua a um ser que, na minha opinião, sequer existe, não de forma material,
que vai entrar aqui, né? Então agora pensa, né? Eu sendo espiritualizado, eu geralmente levo para esse lado, mas se tu é materialista, é mais desafiador ainda, né? Como é que o materialista consegue explicar o passado fantástico da humanidade sem recorrer a ET, porra?